Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Continuaremos com o estudo série Anjos. Mas antes de iniciarmos essa palavra de hoje, eu gostaria de te pedir a você que viesse caminhar conosco nesse canal, que deixasse seu like. Se possível, que você deixasse seu comentário e também compartilhasse essas mensagens. Lembre-se que esse canal ele foi feito para você e por você, com muito amor. Então venha caminhar conosco, compartilhe e envie essa mensagem para outras pessoas que necessitam também ouvir essa palavra. Quarta parte do estudo, Ministração dos Anjos. Hoje estaremos falando sobre declaração que os anjos não ouvem. Vimos na vez passada que nós temos que declarar, abrir nossa boca. E hoje nós iremos fundar essa mensagem no que está em Daniel, no capítulo 10, no versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao santo nome de Deus vivo. Amadas, aqui nós vemos uma clara declaração dada pelo próprio anjo, dizendo a Daniel: porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, e foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então observe aqui algo muito interessante que o anjo está dizendo para Daniel. Daniel, pelas palavras que tu declaraste foi que eu vim. Por causa das tuas palavras foi que eu vim. Ninguém consegue humilhar-se perante Deus. Ninguém consegue orar em aliança com o que Deus quer sem estar antes alinhado à palavra, sem ter antes compreendido. Mas aqui a palavra do Senhor diz que nós temos que aplicar o coração a compreender. Compreender o quê? Compreender a palavra de Deus. Quando você começa a compreender a palavra de Deus, quando você começa a absorver o poder que está na palavra de Deus, você começa a dar vida àquilo que você declara. Porque a palavra de Deus, ela não é algo parado. Ela está em movimento. Deus é um Deus dinâmico. Deus não é um Deus parado. Deus não quer ninguém parado. Deus quer que nós estejamos sempre nos movendo em algo diferente, em propósito diferente, em coisas novas que Deus nos dá e nos entrega. Enquanto nós não declaramos, os anjos não vêm. Isso é o que está claro aqui nessa palavra. Quando Daniel, primeiro, ele começou a aplicar o coração a compreender. Essa revelação da palavra, ela só vem quando nós nos dedicamos com amor ao estudo da palavra. Tem pessoas que acham que muitas vitórias da vida dela virão quando ela começa só a orar. Ela ora, mas ela não aplica o coração dela a compreender a palavra, a compreender as chaves. Não é só ler a palavra, é pedir ao Espírito Santo através da dedicação, da sua dedicação. Então você vai aqui funcionar como uma peça muito importante, porque o seu coração começa a se dedicar a compreender.
Você começa a colocar amor naquilo que você está fazendo. Assim também a palavra de Deus. Para isso nós precisamos entender o que a palavra está dizendo. Se nós não compreendermos, não colocarmos o nosso coração disposto, pronto para entender, aberto para compreender essas revelações, elas não vão acontecer. Daniel aqui se colocou primeiro a humilhar-se. Senhor, me ajuda, tenha piedade de mim, me dê o entendimento da tua palavra, para que eu possa declarar a palavra certa, o momento certo. Com certeza, Daniel provavelmente deve ter feito esse tipo de oração, amadas. Nesse sentido, nesse caminho. A palavra de Deus aqui não está dizendo literalmente o que ele falou, mas a palavra de Deus está dizendo que o anjo chegou para Daniel e disse: desde o momento em que aplicaste o teu coração a compreender a palavra de Deus e a humilhar-se perante Deus, então foram ouvidas as tuas palavras. Enquanto nós não dispusemos a estudar a palavra, enquanto nós estamos preocupados mais com nossos próprios problemas, em nossas próprias bolhas, vamos dizer assim, tão absorvidos na nossa dor, no nosso sofrimento, que nós nos preocupamos de simplesmente soltar os problemas e deixar Deus agir mais no nosso entendimento da palavra, do que nos preocuparmos tanto em pedir, me liberta, me ajuda, me salva, me dê, me tire dessa situação, que às vezes a gente se perde nesses pensamentos, nos problemas, nas lutas, e não nos preocupamos, não nos absorvemos mais em adquirir esse conhecimento da palavra, porque a revelação está tudo ali. A revelação da vitória, da solução, da ideia. Deus pode te dar uma ideia maravilhosa, uma ideia fenomenal, inovadora, que de um dia para o outro você pode subir como águia, mas você precisa da revelação da palavra. Não é somente você pedir, ó Deus, me dê, me liberta, me tira isso, me faz isso, aquilo outro. Não, você precisa antes disto, você precisa também, ou então paralelamente, né? Com isso você precisa também ter o conhecimento da palavra. Porque às vezes um versículo da palavra que você segura e declara é revelador e libertador na sua vida. E foi isso que aconteceu. Daniel segurou aquelas palavras e ele começou a declarar. Depois que ele obteve o conhecimento da palavra, ele começou a declarar. A gente não sabe qual foi a palavra que Daniel declarou, ou que ele pediu a Deus, né? Naquela passagem que ele provavelmente mencionou. Mas por causa dessas palavras, amadas, é que os anjos vieram. E aí ele diz claramente: é por causa dessa palavra que eu vim. Deus não se compromete com a sua palavra. Deus não está comprometido com seus desejos pessoais, com nenhum desejo pessoal nosso. O Senhor está comprometido com aquele propósito que vai te subir, que vai te elevar, mas que está ligado, que está concatenado ao propósito do reino de Deus. Então eu vou dar aqui um exemplo prático. Se você é uma pessoa, Senhor, eu queria tanto prosperar, eu queria tanto mudar de vida, mas por que você quer prosperar e mudar de vida? Será que essa mudança ela tem mais a ver com a sua própria satisfação própria? Ou ela está ligada em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Senhor, eu queria um ministério grande. Será que você quer um ministério grande para que o reino de Deus cresça em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas sejam acrescentadas? Então, em tudo que nós pedimos a Deus, o reino de Deus tem que estar presente. O propósito primordial é o reino de Deus. E por quê? Porque nós somos cidadãos de Deus. Nós somos cidadãos do reino. As chaves do reino nos foi dada. Nós precisamos ter uma visão celestial de reino. Nós precisamos ter uma visão de quem nós somos. Nós estamos vivendo muitas vezes pelo aquilo que o mundo está ditando, que o jornal está dizendo, que a crise está dizendo, e deixamos de viver a palavra do reino. Nós não vivemos a palavra do mundo. Aquilo que o mundo está pregando, o mundo jaz no maligno. O maligno não vai pregar aqui uma facilidade. O maligno não vai pregar aumento de trabalho. O maligno só vai pregar o que é ruim. Ele só vai pregar o que é crise. Ele só vai pregar o que é falência. Ele só vai pregar doenças, pandemias. Quantas pessoas morreram também porque creram mais na doença do que na palavra?
Amados, eu estou falando aqui de uma palavra libertadora na sua vida, de uma palavra reveladora. E que nós temos dois caminhos, não há meio termo no reino de Deus. Ou nós cremos ou nós não cremos. Esse negócio, eu creio, mas às vezes as coisas não melhoram, mas... Então esse mais é que está impedindo você de receber. Todas as vezes que você se deparar diante de um conflito, de uma guerra espiritual, que você sabe que aquilo é uma guerra, porque aquele que sempre vem para te envergonhar, te esbofetear, né? Como Paulo falava, sempre vem um espírito que me esbofeteia. Entenda que tudo na vida do cristão coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até a vergonha. Porque é através dessa vergonha que o Senhor quer completar a obra dele. Mas se você não passar por ela, muitas vezes, você não vai conseguir enxergar. Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar diante de situações em que nós nos deparamos diante de uma crise, diante de uma tribulação, e que nós temos que passar por ela para podermos chegar ao caminho da vitória. A questão é como eu chego no caminho da vitória. Murmurando, perguntando a Deus, questionando a Deus toda hora, todo instante, por quê, por quê, por quê? Às vezes nós temos que perguntar para quê, ao invés de por quê. Então muitas vezes nós temos que fazer essas perguntas. Porque nós teremos que batalhar, a vida do cristão e de todo ser humano que está na terra está passando por lutas. Só que muitos não percebem isso e vão sendo derrotados. Outros estão percebendo e estão lutando. Só há duas formas, duas maneiras do cristão passar pela guerra. Ou ele passa vencendo ou ele passa apanhando. Quando nós passamos vencendo é quando nós estamos batalhando em oração. Mas precisamos do conhecimento da palavra de Deus. A oração não poderá ser ouvida sem ter base na palavra. Ela pode até ser feita, mas se ela não tiver base na palavra, não adianta. Por isso nós temos que, vamos dizer assim, nós temos que parar com os nossos achômetros. Nós não temos que achar nada. Eu acho que eu deveria orar assim. Eu acho que eu deveria fazer assim. Nós temos que parar com isso e fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Por que isso acontece? Porque não conhece a palavra, não lê a palavra. A palavra de Deus no livro de Provérbios vai dizer que aos sábios a riqueza é coroa, mas a astúcia dos insensatos não passa de astúcia. Então entenda, a partir do momento que você começa a conhecer a palavra, você vai conhecendo aquilo que Deus tem reservado e guardado para te entregar. O anjo disse a Daniel, eu vim por causa da palavra. A palavra aqui é a palavra de Deus. Às vezes temos uma ideia errada de Deus, queremos que Deus obedeça às nossas ordens e a coisa não funciona assim. Porque Deus é fiel à sua palavra, os anjos são fiéis à palavra de Deus. O próprio Satanás, ele se dobra e se prostra diante da palavra de Deus, como aconteceu ali no deserto quando Jesus foi tentado. Lógico que Daniel pediu algo, mas ele usou a palavra. Se a sua oração tiver base na palavra, os anjos descem para ministrar sobre você. Porque ali, naquele momento, eles são ativados. Eles já estão cientes de quem você é e da autoridade que você tem em Cristo. Por isso que quando um pecador se arrepende, a palavra de Deus diz que há uma festa nos céus. Por quê? Mais um que vai nos dar, vamos dizer assim, vai nos ativar, porque eles ficam sabendo por meio de Jesus Cristo. Jesus informa para eles que aquela pessoa confessou a Jesus. Então eles se alegram em nos servir. Eles sabem que eles estarão prontos para servir a mais um. E por isso eles se alegram. Então você poderá dar ordens dentro da palavra. A ordem que eu digo é a ordem da palavra, porque a palavra é uma ordem. Entenda isto. E eles, os anjos, eles ficam honrados em nos servir como ministros, porque eles são
Ministros, ministros são servos. Tem gente que quer ter posição, mas não quer servir. Quem quer ser ministro tem que aprender a servir. Jesus estava no deserto por 40 dias. Enquanto ele era tentado, ele declarava a palavra em todas as vezes que foi tentado. Jesus venceu pela palavra. Por 3 vezes ele sofreu tentações terríveis. Quando nós abrimos a nossa boca e declaramos, o Senhor envia ordem aos seus anjos para nos servir. Entenda, não é o tamanho do seu problema, não é o tamanho da sua luta, mas é o tamanho da sua fé e daquilo que você declara. O mundo, a visão do mundo, ela é muito diferente da visão de Deus. O mundo, ele trabalha e exige resultado de pessoas. Mas aqueles que estão estabelecidos em Deus sempre irão ouvir a voz de Deus e não do mundo. Porque o mundo vai pregar crises, o mundo vai pregar doenças, o mundo vai pregar muitas catástrofes. E se você passar a acreditar em todas as notícias do mundo, você vai viver por elas. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso significa que nós devemos lutar para a nossa santificação. A busca pela santificação é um processo. E ela não depende de uma terceira pessoa, ela só depende de você. Cabe a você buscar uma aproximação maior com Deus. À medida que isso acontece, você vai começar a mudar hábitos. Você só muda um hábito ruim com um hábito bom. Para que a nossa vida esteja totalmente alinhada à palavra de Deus. Quando a nossa vida está alinhada à palavra de Deus, não há como sermos derrotados. Mas na vida nós sempre nos depararemos diante de escolhas. Ou nós escolhemos andar com Deus, ou nós escolhemos ter a visão do mundo. Ter a visão do mundo não significa apenas acreditar naqueles que está lá fora, acreditar em tudo que está vendo, que está passando na televisão, porque de fato está acontecendo. Mas significa acreditar que aquilo que está acontecendo lá fora, todas as crises financeiras e econômicas e as pandemias e as desgraças e tragédias que estão acontecendo no mundo irão acontecer também na sua vida, irão atingir você. Quando nós passamos a acreditar nisso, certamente nós estamos aí em uma seara muito perigosa, que é a seara dos pensamentos. E é exatamente nesse momento que o diabo vai tentar contaminar os pensamentos. Ele vai tentar fazer ali a sua morada. Tem muita gente deixando o diabo fazer morada nos seus pensamentos, cheios de negatividades e desesperanças. Todo ser humano na Terra está passando por um processo. Ou ele aceita este processo ou não. Mas independente dele aceitar ou não, o processo não vai parar, ele vai continuar acontecendo. A questão é o que acontece dentro desse processo. Você vai permitir que o mundo dite quem você é, ou você vai começar a acreditar naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. E o que a palavra de Deus diz sobre você? Pois bem, eu vou lhe dizer. A palavra de Deus fala que você é mais do que vitorioso em Cristo. Não é pelos seus próprios métodos, não é pelos seus próprios esforços, mas é em Cristo Jesus. A partir do momento que você começa a viver uma vida em Cristo, você passa a ser um vitorioso na terra. Muitas das coisas que acontecerão na terra não irão atingir a sua vida, simplesmente porque você está alicerçado em uma rocha que é Cristo Jesus. Passando a entender isso, você vai estar dentro da palavra de Deus, inserida dentro da palavra. Quando a palavra de Deus diz no Salmo 91, aqueles que habitam debaixo do esconderijo do Altíssimo, descansam à sombra do Onipotente, nenhum mal lhes sucederá, são as pessoas que estão escondidas em Deus, estão escondidas na palavra de Deus. Entenda uma coisa, a palavra de Deus vai te proteger, ela vai ser o teu escudo protetor, ela vai ser o escudo protetor não somente teu, mas também da tua família.
Mas para isso você precisa verdadeiramente tomar uma posição, porque a responsabilidade de crer não é de Deus, ela é sua. A palavra de Deus diz que nós somos comprados e fomos tirados da escravidão do pecado. Mas nós devemos continuar lutando para superar o pecado. E a minha oração nesse dia é que você possa entender essa palavra e que você possa olhar para você, ver quem você é. Levante sua cabeça, pare de chorar, pare de olhar as tragédias, as coisas ruins que existem na terra, no mundo, a crise, o desemprego. Você não está vivendo pela crise, pelo desemprego, você vive pela palavra de Deus. Se você ainda não está observando isso, volte para a palavra. Declare essa palavra tantas vezes quanto necessário. Senhor, a tua palavra diz que tu envia ordem aos teus anjos sobre nós. Senhor, ativa o meu anjo, Deus. Ativa o meu anjo. Mas anjo de santidade de vida. Porque Deus não opera dentro do pecado. Deus não opera. Deus opera no meio da santidade. Não adianta a gente estar com a vida toda errada, toda desconcertada e querer bênçãos. Por que muitas vezes pessoas que estão lá fora, amadas, estão no pecado, vendendo a sua alma, estão aí enriquecendo? Porque o diabo dá. A palavra de Deus diz, que Satanás, quando tentou Jesus, ele disse, porque eu dou àqueles a quem eu quero. Então o diabo também dá riqueza. O diabo também dá fama, mas o preço é a alma. E a alma é o sofrimento eterno da alma. E outras coisas mais que ele vem cobrar, né? Agora, quando nós nos santificamos, quando Deus vê o nosso coração que estamos empenhados, muitas lutas talvez você ainda não venceu, mas você está empenhado, você está comprometido com a palavra, em conhecer a palavra, em se libertar, em lutar. Você tem sido aquele guerreiro, aquela guerreira que não desanima, que não deixa no meio da batalha e sai correndo, mas que tenta terminar a carreira que Deus te deu. Todo o propósito que foi cumprido em Jesus dá direito a você viver o sobrenatural. Dá direito a você viver algo extraordinário na sua vida. Mas você vai encontrar barreiras. Você precisa entender que a sua alma, a nossa alma, ela tem vontades próprias. Muitas vezes a nossa alma ela vai querer tomar decisões. Ela vai querer conduzir a nossa vida. Não aos resultados que Deus quer para nós, mas os resultados que nós achamos que é bom para nós. Daí porque é importante nós submetermos o governo da nossa vida ao Espírito Santo de Deus. A visão do guerreiro vencedor não é aquela de coitadinho. Deus não vai te amar mais ou menos porque você se sente um coitado, uma coitada. Deus não vai deixar de te amar mais ou menos, ou te amar muito mais, porque Ele vê que você se sente uma pobre coitada. Veja que o judeu, ele não tem essa visão de pobre coitado, ele não se vê como pobre coitado. Ele se vê um conquistador, porque ele tem o Deus do Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel, para o libertar. Você nunca vai ver na história de Israel, o povo de Israel se achando um coitadinho, um pobrezinho, inferiorizado, porque não é assim que Deus nos vê. Você não deve se sentir dessa forma, porque quando o inimigo começa a colocar isso na cabeça de um servo de Deus, é porque ele já está querendo vencer o servo de Deus dentro daquela imagem que ele está fazendo dele mesmo. Você veio para vencer, e nesta hora a minha oração é que você dê o seu grito hoje de guerra e declare: só o Senhor é Deus, o Senhor é minha bandeira, eu venço porque o Senhor já me deu todas as coisas. A bênção de Abraão já foi nos dada. A palavra de Deus diz que para que aqueles que vieram a ser de Cristo conquistem a bênção de Abraão, ou seja, os gentios que somos nós. Então a bênção do pai Abraão, amada, já está nos dada. Nós precisamos insistir nessa batalha, insistir nisso até que aconteça a vitória. Muitas vezes a vitória não vem porque paramos na metade do caminho. Não acreditamos. Mas a minha oração hoje é que você segura essa palavra com todo o fôlego de vida que você tem e veja quem você é em Cristo Jesus. E se existe alguma coisa errada no seu fundamento, comece a guerrear.
Faça as orações específicas de guerra que nós ensinamos nas campanhas. Aquelas orações até você não ter mais fôlego. E o fôlego você nunca vai deixar de ter. Porque quem te dá fôlego é o Senhor Jesus. Ele é a vida. E Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, tome posse dessa palavra profética na sua vida. Continue lutando, continue orando. Fazendo a obra. Com uma mão você ora, com outra você faz a obra. Com outra você ora, com outra você clama. A obra do Senhor, ela deve estar sempre nos nossos corações. Mas principalmente o entendimento da palavra. Amém, amadas? E aqui eu termino profetizando vida, graça e paz na sua vida. No nome de Jesus.